consegue acessar a gravação, todo mundo já está sendo gravado, consegue acessar a gravação e verificar quais foram as questões que a gente tinha decidido aqui, tá bom? Então, espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos para mais uma finalização de conteúdo. A nossa abordagem hoje de densitometria, ela é bem tranquila, né? Ela vai falar mais sobre os aspectos técnicos do equipamento, a gente vai falar sobre alguns posicionamentos e informações que são informações mais gerais sobre as considerações técnicas. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá, ótimo. Então, a gente vai fazer essa parte da finalização, a gente já falou qual é a finalidade da densitometria, a gente já falou de osteoporose, complicações que podem acontecer, o que pode levar o indivíduo a desenvolver osteoporose. E a gente vai tratar agora do aparelho e considerações técnicas. Pela densitometria óssea ser um exame muito simples e muito rápido, não existem grandes complicações na realização das suas técnicas. Na densitometria óssea, a gente vai ver o seguinte, que o ambiente da densitometria óssea é dividido em duas porções. A gente vai ter uma porção de hardware, que a gente chama. E essa porção de hardware é exatamente o hardware do equipamento, em que a gente vai ter os protocolos que vão ser escolhidos, a seleção da região que vai ser analisada, a inserção dos dados do paciente, e a gente vai ter um monitor, né, um teclado e uma mesa de impressão, uma impressora que vai imprimir o laudo que vai ser gerado a partir da técnica. E a gente vai ter a região associada ao aparelho. E da região do aparelho, a gente tem duas estruturas básicas. A gente tem o equipamento, esse equipamento que ele funciona como um braço de movimentação, que é o braço do densitômetro, e uma mesa. Esse paciente é posicionado, geralmente deitado na mesa. Então, inferiormente a esse braço, a gente tem uma fonte de radiação. Aqui existe uma ampola de raio-x, ou melhor dizendo, me corrigindo, é uma ampola de raio-x, com quantidades de radiação bem baixas, muito baixas mesmo, quase quantidade de radiação de dose ambiente. E superiormente... Oi. Tem gente querendo entrar, né? Olha só, gente. Tudo bem. Vou voltar para lá, tá bom? Ok. Então, olha só. Anteriormente, a gente vai ter, então, a porção anterior do braço do colimador, e que nessa porção a gente tem alguns comandos do braço, que ele vai para um lado, para o outro. E a gente tem receptores desse feixe de radiação que atravessa o paciente. A gente vai conversar disso um pouco mais na frente. Mas quando a gente vai começar a dividir o equipamento para avaliar as suas funcionalidades, a gente vai ver exatamente isso que eu falei para vocês. Então, o aparelho, quando a gente fala da parte da composição do hardware, tem mais alguém tentando entrar, gente? Está fazendo barulho aqui? Sim. Tá, deixa eu voltar lá, então, para ajudar o pessoal. Olha só. Se alguém ficar de fora, me avisem de novo que a gente volta. Então, a gente vai ter como a composição dessas estruturas. O teclado, monitor e a impressora, que são as estruturas que vão permitir a fácil manipulação do equipamento. Nessas estruturas vão ser onde vão acontecer os cadastros do paciente, a seleção do posicionamento, se eu avaliar uma coluna do paciente, se eu vou avaliar o fêmur do paciente, eu preciso parar a varredura porque o paciente está angustiado com uma crise de pânico. Eu preciso cancelar essa varredura, eu vou conseguir fazer isso no software do equipamento, a partir da manipulação dos dados do teclado e do computador. O braço escaneador, essa porção, sim, é uma das porções mais importantes da estrutura do equipamento. Esse braço, ele tem duas funções, duas atribuições principais. Então, se a gente for observar, superiormente a esse braço, ele tem um sistema de canais que funciona muito semelhantemente ao que acontece na tomografia. Então, o feixe de raio-x atravessa o paciente de baixo para cima, a gente chama isso de posterior anteriormente. Então, atravessa o paciente e, juntamente com a travessia do paciente, esse braço se desloca, varrendo aquela determinada região. Então, se a gente está avaliando aqui no caso, a gente está avaliando a coluna lombar do paciente. A gente posiciona o paciente, ele vai ficar deitado, a gente tem um sistema de marcação
aqui a gente vai respeitar o eixo de marcação do paciente, ele tem que ficar deitado exatamente no meio. E o alinhamento vai ser em relação, por exemplo, à crista ilíaca do paciente. Se a gente estiver falando ali de uma avaliação em relação ao fêmur ou à coluna lombar. Então, este braço ele tem a capacidade de varrer, então ele corre e faz um escaneamento do paciente. Os detectores recebem o sinal que foi passado. O que é o sinal? É a quantidade de radiação que passou pelo paciente. Se, porventura, o paciente tiver uma porosidade muito extensiva nos ossos, isso vai ser detectado com uma marcação mais intensa. E, consequentemente, esse dado vai ser transformado em um dado de mineralização óssea. E aí a gente vai conseguir identificar se esse paciente tem um valor de T-score que seja significativo para osteoporose, para osteopenia, ou esteja dentro da normalidade. No braço do equipamento também vai ter esse painel de controle. Então, esse painel de controle é exatamente o que garante essas movimentações. Então, a gente consegue colocar a marcação do lugar que vai se iniciar a varredura a partir do estudo da estrutura laser, igual como a gente vai encontrar nos equipamentos de tomografia, nos equipamentos da radiologia em geral. Professora. Oi. Querendo entrar. Opa, vou voltar lá. Olha só, tem várias pessoas. Tudo bem, gente? Posso continuar? Olha lá. Então, a gente vai ter uma mesa. Se vocês observarem, essa mesa, ela contém inferiormente a ela o equipamento de raio-x. Esse equipamento está localizado inferiormente. A mesa é uma estrutura muito importante, porque é na mesa que estão os circuitos eletrônicos que permitem a movimentação do braço, né? Para fazer a varredura da área que a gente quer identificar. Então, é necessário verificar o quanto a mesa consegue suportar. Em geral, as mesas suportam até 120 quilos. Mas é fundamental ler as informações do fabricante para a gente ter certeza de quanto é o peso que aquela mesa consegue aguentar, né? Porque vai que ela consegue aguentar 100 quilos, 110 quilos e o paciente pesa mais do que isso, existe um risco muito grande de se danifique a mesa de realização do exame. Tem alguém tentando entrar de novo, né? Aqui. Pronto. Bem, muito bem. Então, o tubo de raio-x, ele é essa estrutura que está localizada inferiormente à mesa, ele está localizado abaixo da mesa. Esse tubo de raio-x, ele tem uma tecnologia que a gente vai chamar de Dual Energy X-Ray. Então, significa que é um feixe de raio-x dado sob duas formas. Antigamente, os equipamentos de densitometria óssea, antigamente mesmo, eles utilizavam fontes radioativas para fazer emissão de radiação e ser captada no detector, né? Aí, lá pelos anos 60, mais ou menos, foi se utilizando já o feixe de raio-x normal, só que esse feixe era um feixe único, né? E esse feixe era o que a gente chamava de SPA, que era Single Photon Absorptiometry. Então, esse fóton único era um feixe numa única direção, né? Hoje, a tecnologia que é usada nos equipamentos de densitometria óssea é o que a gente chama de DEXA. Então, o DEXA, ele é um feixe duplo, é o Dual Energy, e este feixe duplo melhora no sentido de conseguir captar com maior sensibilidade fator de perda de massa óssea. Então, esse feixe, ele é emitido, como a gente está vendo aqui, inferiormente, então isso atravessa aquela região que a gente está verificando do paciente, e a densidade que conseguiu atravessar é captada. Essa densidade, se porventura estiver muito pouca densidade, por conta de um fator de perda de massa óssea, a gente vai conseguir perceber se esse paciente está viável a desenvolver um quadro de osteoporose e, consequentemente, uma fratura, de repente, por osteoporose, né? Se esse paciente estiver normal, a quantidade de radiação que foi absorvida será menor, porque a quantidade de radiação que foi captada será menor, porque a quantidade de radiação que foi absorvida pelo corpo do paciente foi maior, em função da sua boa regulação de massa óssea.
A técnica, como eu venho falando para vocês, ela é muito simples. Ela se baseia na atenuação, ou seja, na diminuição de radiação que atravessa o corpo do paciente. Laís, Oi. Aquele slide anterior tinha uma foto embaixo. O que que era? Só um minuto, deixa eu autorizar aqui. É o equipamento do raio-x, é a ampolinha de raio-x. Ah, tá. Essa figura aqui que tem a seta, está mostrando bem aqui onde é que a ampola fica. Então, isso aqui entra no equipamento. Esse tubo é essa mesma figura que emite o feixe de baixo para cima. Entendeu? Tá, entendi. Tá bom? Professora, Oi. nesse caso, o paciente fica distante do receptor de imagem? Sim, né? O paciente fica a uma distância de alguns centímetros do receptor de imagem, que vai variar aí mais ou menos entre uns 40 e 45 centímetros. Não faz diferença que a distância seja tão grande, ela não vai ultrapassar de 1 metro da distância entre a fonte de emissão e até a fonte de emissão, eu digo, de onde o feixe saiu, deixa eu só puxar a seta, de onde o feixe saiu até o receptor, né? A distância do paciente varia conforme o peso do paciente, né? Existem pacientes que são mais altos, existem pacientes que são mais largos, e por isso a gente tem a capacidade de mexer também esse braço um pouquinho mais para cima para não influenciar nessa perda, em função da distância do paciente, né? Da distância anteroposterior do paciente. Ah, entendi. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Como eu vinha falando para vocês, se tiver alguém para entrar, gente, me avisem, tá? Então, a técnica da densitometria é uma técnica relativamente simples. Então, ela se baseia nisso. O feixe, ele é atenuado, ou seja, o feixe atravessa o paciente, ele é diminuído, porque houve uma absorção da radiação pelo paciente. Como a gente está falando do feixe DEXA, que é esse feixe dual energy, então existem 2 níveis de energia que atravessam esse paciente no sentido posterior anterior, e isso é captado no detector, né? Baseado Professora. nessa... Oi? A Flávia acho que quer entrar, professor. Ai, meu Deus. Desculpa. Eu acho que tá... Não, aqui não tem ninguém. Será que caiu? Ela postou no grupo, acho que deve ter caído. Pediu para aceitar aí. Não, Flávia Barros está aqui. Acho que não falta mais ninguém entrar. Então já Vou Já me continuar, mas... adicionou, obrigada, viu? Já me adicionou, obrigada. Ah, tá bom, imagina. Tem alguém tentando entrar agora? Não, agora acho que tá todo mundo, né? Se alguém tentar entrar aí, me avisem. Então, como eu vim falando para vocês, quando esse feixe atravessa o paciente, existe um software que calcula a densidade daquela região que foi analisada, e aí a gente consegue verificar os graus de comprometimento ou não daquela determinada área, né? As principais áreas que são feitas exames de densitometria óssea é o fêmur, especialmente na sua porção femoral, então, na sua porção proximal, essa porção da cabeça. A coluna lombar, especialmente as variações de L1 até L4, a gente já conversou sobre isso também. O antebraço, que é uma região muito importante que acontece quadros de fratura, e é possível fazer densitometria óssea no corpo inteiro, né? Fazer uma varredura de corpo inteiro. Mas as técnicas, principalmente, que são realizadas para avaliação de densidade mineral óssea, é a coluna lombar e a porção proximal do fêmur, né? E aí, como é que é feito esse exame, então? Muito bem. Então, a coluna lombar, a gente vai ter avaliação de um segmento de 4 vértebras, que é de L1 a L4. Essas porções são as porções que têm maiores sensibilidades terapêuticas em função da estrutura da vértebra, em função do grau de perda óssea daquela vértebra. Esse paciente ele vai estar em decúbito dorsal, e os membros inferiores dele, se vocês observarem, eles estão aqui elevados. Isso aqui é uma angulação que vai variar mais ou menos de 60, 90 graus. Eles vão estar levantados aqui, alinhados em cima desse bloco, na intenção de fazer com que esta coluna do paciente fique retinha, né? Se vocês forem perceber, quando a gente se deita, né, num ambiente reto, quando a gente deita numa estrutura muito reta, a gente tem uma tendência muito grande a fazer uma hiperlordose, né? Fazer aquela curvatura muito significativa lá na lombar.
Então, para evitar que essa hiperlordose aconteça, a gente vai elevar as pernas daquele paciente nessa angulação e colocar esse bloco. E aí a gente vai ter o alinhamento da coluna lombar desse paciente, né? Esse braço, ele vai ser posicionado de forma que o laser, ele fique no limite da crista ilíaca do paciente. E aí, quando for selecionado o protocolo, ele faz a varredura precisa superiormente. Então, esse paciente vai ser... o braço desse equipamento ele vai se movimentar superiormente para poder fazer a varredura da crista ilíaca, ou seja, de L4 até L1. Então, esse bloco ele tem essa finalidade de diminuir essa curvatura e garantir mais conforto para o paciente, que vai ficar ali com a perninha estendida durante alguns minutos. É muito rápido, o exame pode demorar de 5 a 10 minutos, já saindo com o laudo impresso. Laís, Oi. eu acho que L1 até L4 é usado porque ele fica mais próximo, né, do raio da ampola, porque eu acho que as outras vértebras, quando a pessoa está deitada, fica mais... Ou ele é paralelo? A coluna Não, na verdade, todas as outras vértebras, eu vou voltar para você aqui, para a gente se ver. Vou voltar aqui só para falar sobre isso, que isso é uma pergunta importante. Então, todas as outras... Vocês estão me vendo? Estão me vendo, gente? Sim. Tá. Todas as outras vértebras, todas as vértebras são possíveis de serem vistas na densitometria óssea. Mas por que a gente avalia as vértebras lombares, né? Porque elas ficam mais perto do equipamento? Não, porque se eu posicionar o equipamento mais superiormente, se eu posicionar o equipamento mais próximo da cabeça do paciente, eu vou ficar mais perto de vértebras torácicas, vou ficar mais perto de vértebras cervicais. Mas por que a gente avalia vértebras lombares sempre? Porque com o passar do tempo e com o passar da perda óssea, é muito significativa a perda óssea que acontece nas vértebras lombares. Porque as vértebras lombares são as vértebras responsáveis pela maior parte da sustentação do corpo, né? Por isso que elas são vértebras alargadas, elas são vértebras achatadas. Então, o desgaste ósseo dessas vértebras e o risco delas desenvolverem quadros de fratura são muito maiores do que outras vértebras. Tudo bem? Tudo bem. Por isso que a gente faz a avaliação da vértebra lombar. Entendi, obrigada. Tá bom? Tá bom. Eu vou voltar para a apresentação. Já está quase acabando. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá? Então, olha só. O outro posicionamento que vai ser utilizado na densitometria óssea, como a gente já conversou, é a porção proximal do fêmur. Então, ali na porção da cabeça do fêmur, né? Quando a gente avalia isso pela técnica de densitometria óssea, a gente vai ver que a medida envolve 3 regiões. Essas regiões são o colo femoral, a gente já sabe, aquela porção mais fininha. O trocânter maior, que é essa porção interna do fêmur. E a região do triângulo de Wards, que a gente chama. Essa área do triângulo de Wards é uma área que não vai ser analisada na densitometria óssea. Por quê? Porque ela é uma região de tecido trabecular, ou seja, o tecido já é muito poroso, e isso pode dar um falso positivo para a gente. Então, em geral, a principal área que a gente analisa para a densitometria óssea é o colo do fêmur, né? Então, esse paciente também vai estar em decúbito dorsal com o membro inferior esticado, e aí a gente vai centralizar esse paciente conforme a linha média da mesa que vai estar marcada, toda a mesa vai precisar estar marcada. E para que a gente tenha um posicionamento expansivo do colo, a gente vai lançar a mão aqui deste triângulo de posicionamento. Então, o que é esse acessório? Esse acessório é um triângulozinho de metal, e esse triângulozinho de metal ele tem um velcro nas extremidades. Qual é a finalidade disso? Então, vocês devem lembrar que para alguns posicionamentos radiológicos, quando a gente fala de pelve, a gente tem que rotacionar o membro inferior desse paciente. Então, a gente pede que o paciente vire os pés para dentro, né? Vocês já viram isso? Vocês já devem ter visto isso nas técnicas radiológicas. Então, da mesma forma, para que a gente tenha uma extensão daquele colo femoral, esse paciente vai angular os pés internamente, então esses pés vão ser voltados para dentro, e aí a gente vai
prender os pés do paciente, a gente vai segurar o pé dele no velcro, e aí vai conseguir fazer a realização do exame, né? Onde é que a gente posiciona esse laser agora? Então, se a gente tinha um limite para a coluna lombar na crista ilíaca, a gente vai posicionar abaixo da crista ilíaca. Então, cerca de 5 centímetros, pelo menos, abaixo da crista ilíaca. E aí, o braço do colimador vai fazer novamente a mesma varredura. E aí, a gente vai ter mais ou menos a altura da leitura do trocânter maior. Ah, mas, meu Deus, a dose é muito alta, né? O paciente vai ter que fazer isso sempre. E o indivíduo ocupacionalmente exposto vai estar lá fazendo isso, porque se vocês observarem, a realização na densitometria, o tecnólogo, o técnico, ele fica na sala do que se faz a radiação. Tem alguém tentando entrar, né? Tem. Estou só autorizando aqui. Então, ele fica na sala em que se emite radiação, né? Então, uma coisa muito significativa que foi discutida, existem vários pontos de discussão sobre isso, né? O Conselho já debateu muito sobre isso, de que um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele está recebendo uma quantidade de radiação, e para radiação não existe isso de radiaçãozinha, radiação zona, tudo é radiação e tudo provoca dano. Só que hoje fica esclarecido, e isso é um questionamento muito sério, né? Que a gente tem que criticar, porque isso é significativo, existe sim uma dose de radiação que está sendo emitida. Acontece que a dose de radiação, pelos estudos radiométricos que foram feitos até hoje, a dose de radiação que o operador recebe, quando ele fica ali a 1 metro da mesa, é a quantidade de radiação ambiente, que é a quantidade de radiação livre da portaria 453, né? Aliás, da RDC 330 e das normas da CENEM, que dão limites de dose. Essa exposição ambiental não vai ultrapassar 1 milissilver. O paciente, ele recebe uma quantidade baixa de radiação. Se a gente for quantificar em dose equivalente que ele recebeu, ele tem uma variação ali, dependendo da área que a gente estiver olhando, de 6,7 a 31 microsilver. É muito pequena a quantidade de radiação que ele recebe. Só para a gente ter ideia, para comparar quanto seria essa dose, um exame de tomografia é cerca de 1000 microsilver. E um exame de raio-x de tórax, o máximo de dose equivalente é 200 microsilver. Então, tipo assim, a quantidade que o paciente recebe para fazer o exame de coluna lombar ou do fêmur é 31 microsilver. Então, é uma quantidade muito ínfima, a ponto de que não seja necessário utilizar equipamento de proteção individual para aquele indivíduo que está ali. E justifica-se isso para que o indivíduo ocupacionalmente exposto não receba também uma atenção maior, como acontece nos setores de tomografia, como acontece nos setores de mamografia, né? Por isso que a gente vai ver com alguma frequência... Opa, tá todo mundo. A gente vai ver com alguma frequência que as tecnólogas que trabalham no setor de mamografia também trabalham no setor de densitometria óssea, né? E, teoricamente, são 2 cargos diferentes para um mesmo salário. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Existem várias políticas, assim, do Conselho de Radiologia, do Conselho Federal, de ajustar essa questão da densitometria óssea e a exposição que acontece do profissional, né? Bem, para a gente começar a finalizar essa discussão de hoje, a densitometria óssea, assim como todos os outros setores da radiologia, eles envolvem protocolos para garantir o bom funcionamento do equipamento. E, especialmente na densitometria óssea, se faz 2 tipos de testes. Então, tem um teste que tem que fazer todo dia no equipamento. Então, antes de começar a funcionar o equipamento, é necessário fazer um teste diário, que é um teste de calibração, né? Esse teste, ele segue um protocolo do equipamento. A gente tem um Phantom, né? Phantom é uma estrutura física mesmo, é essa estrutura aqui, que tem densidades diferentes. Então, tem uma porção que é mais densa, que simula o osso, tem uma porção menos densa, que simula o tecido adiposo, tem uma porção intermediária, que simula como seria líquidos, né? Então, este Phantom aqui, ele precisa ser alinhado exatamente à linha sagital da mesa, que é essa linha de separação da mesa. E aí o aparelho faz uma varredura nesse Phantom. Então, ele é calibrado. Esse é o teste diário, né?
Mas existe um outro teste, e esse teste é um teste semanal. O teste semanal, ele é dividido em 2 partes. Tem alguém tentando entrar? Não. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente, e eu toda vez fico confundindo. Cuidado. Olha lá. O teste semanal é, então, esse teste aqui que é dividido em 2 porções. Então, a primeira porção é com este fântão aqui. Se vocês observarem, este fântão é um fântão metálico. E esse fântão metálico, ele é dividido em separações como se fossem separações vertebrais. Ele simula como se fosse de T12, essa aqui de cima, T12, L1, L2, L3, L4 e L5. Então, ele simula isso, né? E a gente vai semanalmente, normalmente nas segunda-feiras, assim, e calibra a leitura da coluna em cima deste fântão aqui. Então, o equipamento passa, faz uma varredura nesse fântão e cria-se valores de referência da densidade mineral óssea. Um outro complemento desse teste é com água, um recipiente de água qualquer, e esse braço faz uma varredura aqui nesse volume de água, e aí a gente tem uma simulação de que seria a parte mole. Então, tem 2 extremos. E esses 2 extremos são os valores que vão ser utilizados durante a semana inteira para a realização ali daqueles exames de densitometria óssea, né? Esses valores são valores dentro da normalidade. Quanto é que é o valor de T-score para normalidade? Vocês lembram? Quanto é o valor de T-score para uma densidade mineral óssea normal? Alô? Calma. Hã? É uma pergunta. Normal? Normal. Normal. Quanto é o valor? Menos 1 a 2,5%? Não. Ai. Menos 1 a menos 2,5 não. Isso aí é osteopenia, hein? Menor do que menos 2,5 é osteoporose. Menos 1 a menos 2,5 é osteopenia. Então, até menos 1 está normal, certo? Lembram disso? Certo. Não esqueçam disso, é importantíssimo. Isso é a cereja do bolo dessa disciplina. Tá. Bem, para finalizar, informações que a gente tem que estar no gatilho para questionar o paciente que vai fazer o exame. Qual é o motivo do exame? Então, para que a gente possa ter alguma informação relevante sobre a hipótese diagnóstica, né? Mas é um paciente muito jovem. Então, será que ele não tem um desgaste ósseo já antigo, um desgaste ósseo congênito, né? O senhor já fez esse exame alguma outra vez? De repente, isso é importante para comparar os resultados, né? Por ano passado, ela estava com osteopenia. E 1 ano depois, ela desenvolveu osteoporose. Olha só como isso é possível. É possível, né? Será que já teve fratura antes? Porque se tiver fratura, né? E às vezes, se tiver uma calcificação em cima daquela fratura, por conta de um calo ósseo, isso pode mascarar o resultado real daquela região. E aí a gente precisa saber. Se o paciente possui prótese metálica no fêmur, isso é um fator também que vai modificar a captação da densidade daquela região. Então, tem que ter alteração no protocolo, e vai ter um protocolo específico para isso. Se o paciente faz uso de corticoide, a gente já falou sobre isso, né? Por exemplo, se ele fez algum exame contrastado, né? E o exame contrastado, especialmente se a gente estiver falando ali de iodo, ou se a gente estiver falando de bário, são elementos muito pesados que têm a capacidade de absorver o raio-x. E isso pode influenciar no resultado do paciente. E ainda, né? Se, por exemplo, o paciente passou pela medicina nuclear e fez a administração de um radiofármaco. Então, dependendo da medicação que a gente usou, o radiofármaco, por exemplo, se for iodo, que é pesado, ele também pode fazer ali alguma influência na técnica de densitometria óssea. Tudo bem? Certo. Como eu falei para vocês, hoje é bem rápido, bem tranquilo, especialmente porque a gente tem a nossa orientação coletiva do projeto integrador. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar. Tudo bem. E vou passar para
câmera. Vocês têm alguma dúvida, gente? Hoje, assim, a gente já conversou várias vezes sobre isso, sobre esses aspectos, e hoje foi mais para ilustrar essa parte mais técnica mesmo, né? Provavelmente nos estágios de vocês, especialmente as mulheres, vocês vão conseguir ter um contato maior, mas é muito tranquila a densitometria óssea, é um exame de técnica muito fácil, que você aprende a fazer em 1 hora. Então, é muito simples, vocês não vão encontrar dificuldade nenhuma quando estiverem na prática, baseado nas coisas que a gente discutiu em sala de aula, né, nesse ensalamento. Vocês têm alguma Laís, coisa? você vai colocar no YouTube? Vou, todas as aulas. Ah, acho que alguém me perguntou isso. A aula tinha sido postada com a data errada, mas aí, na semana passada, eu consegui ajustar, no sábado, eu acho, ou na sexta-feira, alguém me chamou a atenção sobre isso, e eu ajustei para a data certa. Então, todas as aulas já estão postadas com as suas datas corretas. A aula da semana passada já está postada também. Tudo bem, obrigada. Nada. Tudo bem? Então, vou Esses slides aí você vai enviar para a gente em PDF? Eles já foram enviados. Ah, já, né? Ah, tudo bem, então. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Para a gente começar logo a tratar do projeto. Tá ok. Tá todo mundo de boa? Aí vou pedir para ficar, então, só os alunos do projeto integrador. Tá bom. Boa noite, professora. Boa noite, mas você tá no projeto integrador, né? 6? A gente já teve o 6. Então, mas é a orientação coletiva hoje. Todos então vou os alunos ficar. do projeto integrador têm que ficar. É lógico, desculpa. Vou pedir para ficar todos do projeto integrador. Então, ótimo, gente. Vamos lá. Como eu falei para vocês, essa aula aqui do projeto integrador vai ficar junto com a aula de mamografia, exatamente para que depois que vocês tiverem dúvidas, vocês possam acessar e ver o que a gente deixou acordado. Então, vamos estabelecer uma coisa. A data do projeto integrador fica mantida semana que vem. Já é no dia 3 de maio, tá bom? No dia 3 de maio. Não, Oi? Junho? Desculpa, 3 de junho. 3 de junho, isso. Professora, só tira uma dúvida para mim, por favor. Oi. Tiro. A semana que vem é semana de prova das matérias do AVA. Tá. No dia da sua matéria, nós não temos nenhuma prova. Porém, normalmente, nessas semanas, nós não teríamos aula, porque às vezes o Alex pega o professor para dar aula para dar prova de outra matéria, enfim. Uhum. O fato de estar online vai ter a nossa aula. Você já confirmou isso? Sim, normal, a nossa aula é normal. Se a gente estivesse no presencial, essa aula estaria acontecendo no dia 3, normal. Tá. Tudo bem. Entendeu? Esse dia é o dia da minha aula. Vocês não vão estar em nenhum outro lugar. Vocês vão estar na minha aula. Tudo bem? Ok. Entendeu? Ok, obrigada. Tá. Aí, olha só. Então, fica mantido para a semana que vem. O que eu vou precisar, e aí vocês vão anotar no papelzinho. O que eu vou precisar é que vocês me enviem. Lembrem que a gente chegou no acordo, deixa eu abrir aqui o conteúdo. A gente chegou no acordo de que seria até hoje o prazo para enviar o slide e o resumo feito, né? Eu venho conversando com vários grupos, assim, quem ainda não tirou dúvida e tudo mais, para isso que eu criei os grupos, para que a gente pudesse ir conversando separadamente, né? Os resumos, eles têm que ser feitos, os resumos e os slides têm que ser feitos até hoje. Por quê? Porque a partir de hoje, eu vou só corrigir eles para mandar para vocês a versão final, entendeu? Aí, o que eu vou pedir? Que até hoje vocês mandem... Aí, não mandem no grupo, mandem por e-mail. Porque eu preciso corrigir por e-mail o resumo e o slide. Como a gente tem trocado muito, alguns já estão totalmente feitos. Aí, eu vou precisar que um representante novamente
um representante me envie hoje o resumo e o slide no mesmo e-mail, tá bom? No mesmo e-mail. Esse já vai ser o para apresentação, que vai ser semana que vem, dia 3 de junho, iniciando às 19 horas. Por qual grupo? A gente vai sortear agora a ordem de apresentação. Tá bom? Vocês estão entendendo? Sim. Olha aqui, um papel neutro. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, tá? Sorteio. Na nossa... Eita. Peraí que rasgou aqui. Na nossa definição anterior, a gente definiu que as apresentações, elas durariam de 8 a 10 minutos. E que os slides seriam, no máximo... Vocês estão me vendo, gente? Sim. Que os slides, olha só, os slides vão ser no máximo 10 slides. Eu mandei para vocês hoje um modelinho, e nesse modelinho tinham 11 slides. Ah, mas tinha 11 slides. É porque o último slide é para colocar referência, então eu não estou contando ele, tá bom? São 10 slides contando slides de capa. Aí eu achei bem legal colocar a ideia das fotos. Por quê? Porque tem professor que não lembra da cara do aluno. Então, para evitar isso, coloca a fotinho e aí vai ficar bem legal, porque fica bem ilustrativo, né? Tá aqui, olha, 6 grupinhos, tá? Estão todos aqui, ó. Vou sortear. Então, fica bem ilustrativo, né? Não precisa ser exatamente como eu mandei o modelo para vocês. Não, aquele modelo é só uma base de como seria legal colocar a fotinho, como seria legal colocar a história da paciente. A gente chama aquela história da paciente de biografia. O que ela faz, quantos anos ela tem, qual era o hábito dela, qual era a profissão dela. E aí vai contando se ela tinha dor, se ela não tinha. Então, para deixar isso bem claro novamente, eu acho que todos os grupos já entenderam isso, né? O trabalho da apresentação do slide é a apresentação do resumo. Você não vai ler o resumo. Você vai apresentar o resumo de forma ilustrativa para aquele professor que vai estar vendo, né? Provavelmente, eu acho que sou eu, o Jaime, eu não tenho certeza, mas eu vou confirmar ainda essa semana e eu aviso vocês. Então... E a ideia é que os alunos do primeiro e do quarto período também estejam na apresentação para que eles estejam familiarizados de como é que funciona. Tá bom? Tá. Vocês estão entendendo? Tá. Então, não ficou resolvido isso. Hoje, dia 27/5, a gente está fazendo essa discussão. É necessário que um representante me envie hoje o resumo escrito no formato da Anhanguera. Como é que é o formato da Anhanguera? Tem que ter o símbolo da Anhanguera, tem que ter o símbolo da radiologia e tem que ter o título. Câncer no colo do... Projeto integrador, câncer no colo do útero. É necessário ter o nome dos autores. Eu já falei para vocês como é que é para mostrar. Primeiro o sobrenome e depois as siglas dos nomes. O meu nome é Laís Martins Gama. Então, a minha sigla tem que estar Gama, LM. E assim vocês vão fazendo os outros, tá bom? Hoje, também, nesse mesmo e-mail que vocês vão me mandar, eu gostaria que vocês colocassem... Eu não sei se vocês... Oi. Tiver 2 alunos com o mesmo sobrenome, qual que é o problema? Nenhum? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? porque as siglas são diferentes. Não tem problema nenhum. Tá, porque como pelo começo aí, o sobrenome tem alunos que é igual e termina... Não tem problema, não tem problema, porque as siglas são diferentes. As siglas são diferentes. As sequências são diferentes, né? Isso. Tá bom? E o seu... Professora? Oi. O seu nome precisa estar completo ou tem que estar em sigla? Tem que estar Gama, LM, igual de vocês. Tá. Sobrenome, vírgula, os 2 primeiros nomes. Tá bom? Beleza. O meu nome é o último da lista, tá? Vocês põem os nomes de vocês, o meu é o último.
Então, aí eu queria verificar com vocês isso. Vocês acham melhor a gente dar essa semana para vocês decidirem quem vai apresentar e quem vai responder, ou vocês já querem mandar hoje quem vai apresentar e quem vai responder? A gente não decide, não sei se a gente decidiu. Não, tudo bem. Então, eu vou colocar aqui no final desse slide, só para vocês baterem um print depois. 27/5. Enviar por e-mail slide e resumo final. Aí, hoje ainda, 27/5, sorteio da ordem de apresentação, que a gente vai fazer agora, tá? A última coisa que a gente vai fazer é esse sorteio. Aí, na semana que vem, dia 3/6, entrar às 18h40. 18h40 a sala já vai estar aberta, tá bom? Primeira apresentação, impreterivelmente, às 19 horas. Ainda a gente vai escolher representantes, um para a apresentação e um para responder 2 perguntas, tá bom? A primeira apresentação começa às 19 horas. A última, aí vai embora, né? Bora dizer que cada apresentação dure, em média, sei lá, 15 minutos, mais ou menos. Espera aí que eu perdi tudo aqui. Cada apresentação deve durar 15 minutos, né? Então, 15, 30, 1 hora, deve demorar 1 hora e meia. Então, mais ou menos pelas 20h30, pelas 20h45, a gente vai estar finalizando esse projeto integrador. E eu quero dizer para vocês que eu sei que foi muito difícil a gente levar isso desse jeito, mas eu espero que tenha sido muito construtivo para vocês, porque eu sei o quão difícil é a gente montar um projeto em cima de um modelo que a gente não tem experiência, e ainda mais com esse agravante da gente estar fazendo tudo à distância. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeita em como o projeto andou, em como vocês foram construindo as histórias, incorporando as minhas sugestões. Vocês todos estão de parabéns. As histórias estão todas com sentido. E eu tenho uma novidade para falar para vocês. Eu vou trazer um médico paliativista para assistir a apresentação do projeto integrador. Opa! Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. Foi combinado anteriormente que um ia apresentar e os outros 3 poderiam responder. Ah, tá. Foi isso que a gente acordou? Foi. Não, foi isso mesmo, professora. Seria perguntas aleatórias, quem soubesse respondia. Exato. Que teoricamente vai estar todo mundo junto. Vocês estão me enganando, é? Tô de olho. Não, a senhora buscar E outra coisa, tempo Peraí, de que eu vou ter que escrever isso aqui. Vou ter que escrever. É porque isso não estava, né? Era no informativo antes. Era. E qualquer um para responder 2 perguntas, né? Exceto Porque, quem assim, apresenta. Não entendi, Isa. Exceto quem apresenta. Quem apresenta está livre. Quem apresenta está livre e qualquer um outro pode responder as perguntas. Só que uma mesma pessoa não pode responder as 2 perguntas, certo? Um respondeu, aí algum outro vai ter que responder. Ok. Beleza? Vou escrever aqui. Sim, pode ser. Não podendo ser o mesmo. Beleza? A primeira apresentação começa às 19 horas, tá? Ok. Vamos fazer o sorteio. Espera aí, que a senhora também tinha falado que a apresentação era de 8 a 10 minutos, não era de 15, não. Não, mas eu digo assim, 15 minutos do professor perguntar. Ah, ok. 15 minutos do rolê inteiro. Eu vou falar, eu preciso estar bem inteirada do que vai ser. Você tem até 10 minutos para falar. Como é que vai ser a apresentação? Vocês vão mandar o slide para mim e eu vou projetar o slide para vocês. Sim. E aí a Isa vai começar. Bem, o nosso grupo é composto por mim, por não sei quem, por não sei quem. Pode passar. Aí eu vou e passo. Aí tu vai para o segundo slide.
não sei o que. Por isso, tá. E como eu vou precisar que vocês arrumem a informação do slide? Eu vou projetar aqui para vocês. É para escrever grupo X. Tema do grupo. Aí vocês vão escrever slide, quando for o slide. Grupo X. Tema do grupo. Resumo. Eu vou projetar isso aqui para vocês, eu vou pedir que vocês façam um print dessa imagem aqui. Eu só vou esperar aqui, a gente vai fazer o sorteio da ordem de apresentação. Só um minuto que eu só estou arrumando aqui, porque essa aqui é o roteiro para PI orientação final. Vamos lá. É o seguinte. Quando vocês forem salvar o documento no computador de vocês, o slide precisa ser salvo. Grupo 1, o tema do slide, e aí apresentação, aí tem que ver qual é a apresentação. Não, deixa que eu resolvo isso, senão vocês vão se confundir. Então, vocês vão colocar assim, finge que é o grupo da Isa. Isa, o teu grupo é o grupo 3, não é? Exato. Aí vai ficar assim, o slide, grupo 3, underline, é ovário, né? Isso. Câncer de ovário, tá? Underline, slide, tá bom? O nome que vocês vão salvar o documento é grupo 3, underline, câncer de ovário, underline, slide. E o resumo... Tá gravado aqui, tá gravado. Depois vocês veem de novo. O resumo, por exemplo, finge que o resumo, eu tô falando do grupo da Miriam, grupo 6. O nome do resumo é grupo 6, underline. Câncer de mama. É câncer de mama, né, Miriam? Carcinoma ductal invasivo. Isso, tá bom. Carcinoma ductal invasivo, underline, resumo. Tá bom? O que é underline mesmo? Underline é aquele tracinho baixo. Aquele tracinho embaixo, assim. Laís, e o resumo que você diz é o caso clínico? É o resumo, o caso clínico, é o texto, né? Aquele textão. Tá, ok. Então, Tá o meu bom? é grupo 6, carcinoma ductal invasivo. E que mais? Resumo ou slide, né? Dependendo entendi. de qual documento você está me mandando. Os dois precisam estar no mesmo e-mail. Tá bom? Tá. Tudo bem. Essa é a última coisa que eu vou falar. Agora a gente vai fazer o sorteio da ordem do negócio. Tá? Olha aqui, não estou vendo nada. Primeiro grupo que eu vou pegar aqui. Primeiro grupo que vai apresentar é o grupo 1. Dá para ver? Tá. Grupo 1, primeiro grupo. Acontece. Grupo 1 foi o primeiro grupo. Segundo grupo. Segundo grupo, grupo 4. 4. Tá vendo? Segundo grupo, grupo 4. Terceiro grupo que vai apresentar. Grupo 6. É o terceiro? É o terceiro grupo. Grupo 6. Grupo 6. Quarto grupo. Grupo 2.
o meu é o último. Espera aí. Grupo 2, dá para ver? Quarto grupo é o grupo 2. Quinto grupo. Grupo 5. Tá? Que fatídico. E o último grupo é o da Isa. Tá com sorte. Grupo 3. Tá bom? Ok. Aí é o seguinte, agora eu vou projetar para vocês essas informações para vocês fazerem print e mandarem lá nos grupos individuais para quem não pôde assistir a reunião hoje, tá? E avisem aí se está aparecendo a tela para vocês. Está aparecendo? Ainda não, apareceu. Sim. Olha lá. Hoje, 27/5, vai ser preciso me enviar por e-mail o slide e o resumo final. Como é que a gente vai salvar esses tempos? Como é que a gente vai salvar os nomes desses arquivos? Grupo 1, o tema do grupo, carcinoma, eu não lembro o que é, acho que é colo. Câncer de colo uterino, slide. Grupo 1, câncer de colo uterino, resumo. Grupo 3, câncer de ovário, slide. Grupo 3, câncer de ovário, resumo. Tá bom? É porque essa forma vai ser a forma que eu vou conseguir salvar esses documentos aqui e vai ajudar a gente a criar a ordem lá na hora. Hoje também foi feito o sorteio da ordem de apresentação. Como é que é? A primeira apresentação começa às 19 horas, começando pelo grupo 1. O outro grupo é o grupo 4, depois o terceiro grupo é o grupo 6, depois o grupo 2, depois o grupo 5 e, por último, o grupo 3, tá bom? Todo mundo tem que começar a entrar às 19h40, para a gente não ter contratempo, porque eu não posso ficar alugando as pessoas que vão vir de fora para assistir a apresentação, né? 18h40, Laís. 18h40. Hã? 18h40. 18h40. E o que foi que eu falei? 19h40. Olha, meu Deus do céu, que horror. 18h40, pelo amor de Deus. 18h40, tá escrito aqui, 18h40, entrar 20 minutos antes. Vocês vão escolher o representante. Para a apresentação. Do grupo 1 é a Vera, sei lá. Do grupo 3 é a Isa. Do grupo 6 é o Caio. E aí vocês vão decidir isso. E as outras pessoas vão voluntariamente responder as perguntas. Quem responder uma não pode responder a outra. Não pode ser o mesmo, tá bom? Então, em média, a apresentação do slide é de 8 a 10 minutos. Se passar disso, vai ser penalizado. A nota de todo mundo é coletiva. Se passar disso, o grupo começa a perder ponto. De 8 a 10 minutos. Opa! E a arguição é bem mais rápida, né? A gente pergunta, o que você acha sobre essa evolução? Você acha que poderia ter tido um outro desfecho? O que você imagina de outro desfecho para esse paciente? E a gente vai conversando. Não é sabatina, não é para desgraçar a vida de ninguém, para impedir que a pessoa se reprove, nada disso. É para estimular o senso crítico do indivíduo, né? Aí eu vou pedir que vocês todos estejam bem arrumadinhos. Aliás, deixa eu projetar de novo. Façam o print, por favor. Já? Já. Façam o print e mandem nos grupos individuais, no grupo do WhatsApp do grupo 1, do grupo 2, mandem nos grupos, quero ver isso nos grupos, porque depois vou ficar me perguntando, professora, mas qual é o prazo? Professora, mas quanto tempo pode falar? Eu coloquei no grupo da sala. Vai ser de 8 a 10 minutos a apresentação oral da pessoa, eu vou passar o slide aqui, e a gente vai estimar aí 5 minutos para 2 perguntas. Tá bom? Ok. Alguma dúvida, bebê? Ok, professora. Oi. Resumindo, a gente não vai precisar ler o caso, a gente só vai falar por cima, o caso a gente vai encaminhar direto para você, é isso?
Vocês vão precisar apresentar o caso. Sim, nós vamos apresentar o caso, mas nos slides a gente colocou só algumas informações, igual a gente fez, terminou de montar hoje. Mas não significa que você vai... Ah, entendi. Não significa que você vai ler o resumo, não. Você vai apresentar o resumo. Né? Tá, tudo bem. A minha paciente, são informações que estão escritas no resumo. A minha paciente é uma mulher de 50 anos, ela é fisioterapeuta. Há algum tempo ela vem relatando, aí vocês vão ter que contar a história. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Não. Eu acho que me parece que está no rumo. Me parece que está no rumo. Eu estou feliz. Eu lembro, professora, que no começo quando você propôs o trabalho para a gente, você falou assim de doenças em mulheres que causam um desconforto, sofrimento, que podem, assim, como a terapêutica, como o tratamento, todo o tratamento dos profissionais pode assim, ser consolador, assim, conseguir dar um amparo assim, para elas, né? Conseguir orientar, conseguir trazer mais confiança, mais alegria, não sei. É mais ou menos isso. Eu entendi que a gente tinha que focalizar isso, assim, conforto delas. Depende do desfecho do paciente, porque, por exemplo, tem paciente que foi a óbito nos resumos, tem paciente que foi a óbito, tem paciente que ficou metastática e está no processo de paliação. Então, essa paciente, a gente está provendo qualidade de vida para ela. Então, depende muito do desfecho que foi dado para o resumo que foi escrito, né? Tá bom. Tá bom? Se tem mais alguma dúvida, gente? Não? Professora, Rogério do Pode Grupo perguntar, 5. Rogério. Professora, no dia que a senhora aconselhou a gente no resumo, nos slides, a professora falou que estaria tudo bom em relação aos slides, que logicamente teria alguns ajustes, porém estava bom. Hoje a professora passou o formato que a professora quer. Não. É um formato de orientação, porque muitos alunos não tinham ideia de como é que era. Aí o que eu fiz foi dar um direcionamento, não é como eu quero. Foi só não, que eu imaginei, a senhora postou lá, depois eu imaginei que era exatamente naquele formato que a professora quer. Não. Veja a mensagem. Lá na mensagem tá assim, olha, aqui é um direcionamento de um modelo de como vocês fariam. Sim. Então, aquele que nós fizemos, que a professora viu, a gente pode manter. Que se ele já pronto. Tivesse sido corrigido, eu não sei se a gente já discutiu no grupo. Não, ficou alguns detalhinhos que a professora pediu para acertar. Por esses dias, depois da nossa última orientação. Sim. Então, esses detalhes pode fazer. Tá bom. Tá, que era essa questão. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém? E a nota? A nota será coletiva para o grupo? Então, essa segunda nota é uma nota coletiva do grupo, né? A primeira nota, que foi a nota que foi lançada, foram notas individuais, baseado nas pessoas que assistiram a orientação, das nossas primeiras aulas, que tinham dividido o grupo na primeira aula e que assistiram às orientações. Aí essa segunda nota é uma nota coletiva. Sim, ok, obrigada. Professora. Oi. No caso das referências, você quer quanto? No caso... Não entendi. As referências, que é a última slide. Ah, tá. No caso do último slide, referências, você quer quantas? São a mesma que vocês usaram no resumo, né? De 3 a 5. Ah, então tá. Colocar a referência não é colocar o site, tá? Importante isso. Colocar a referência é colocar igual a BNT. Colocar o nome do autor, colocar o ano. O site é onde está disponível. Mas é preciso colocar a informação inteira. Ah, entendi. A referência ela é inserida tanto no resumo quanto nos slides? Isso.
O último, se vocês forem verificar, no total ficam 11 slides, porque o slide 11 é só de referência. Por isso que eu mandei aquele modelo. O modelo é até 10 slides de apresentação, contando a capa. Só que tem que colocar o slide de referência. Então, o total ficam 11. Professora, em relação a essas fotos, que é para ser sugerido que colocasse as fotos de 3 alunos, isso é para quem vai apresentar e quem vai responder? Todo mundo do grupo. Bota foto. Deixa eu ver se tem. Todas as eu fotos. acho que eu tenho aqui algum trabalho já que está com a capa bem bonitinha. Deixa eu ver aqui. Ai, não tenho nenhum, salvei nenhum. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Eu recebi vários hoje. Só que eu estou no computador, aí no computador não salva nada. Salva mais no WhatsApp. As meninas me mandaram, acho que foi o grupo 1 que me mandou. Deixa eu só ver aqui. Não. Vocês já fizeram o grupo 6? Já fez a apresentação? Ainda não. Tá, enfim. Não tem aqui, mas vocês vão ver que é só colocar a fotinho, assim, pode ser a foto do Facebook, só para que a gente saiba, porque, por exemplo, o Thiago, como vem de fora, ele não sabe quem são os alunos. Se colocar só o nome lá, o Arles, ele não vai saber quem é. Aí bota, assim, uma foto com uma seta para dizer quem é o aluno. Uma foto na direção do nome da Isabela, uma foto na direção do nome do Bruno, para saber quem são as pessoas que estão sendo avaliadas, né? Tá ok, bom? professora. Aí, no dia, eu vou pedir para todo mundo deixar a câmera ligada, porque para a gente fazer uma foto bem bonita do projeto integrador. Todo mundo maquiado, bonito, cabelo penteado. Tem que passar perfume. Tem que passar perfume, quero sentir daqui o perfume. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida, amores? Não? Qualquer coisa, falem comigo no grupo. Mas, olha, lembrando, hoje tem que ser mandado o resumo e o slide no mesmo e-mail, escritos da forma certa, tá? Eu já vi que já mandaram nos grupos a informação que eu falei para vocês. Então, fica acertado isso, tá bom? Por hoje é só isso. Finalizamos nosso conteúdo, finalizamos o projeto integrador. Oi, Lorival. Tem que estar vestido de jaleco ou não? Não, só se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Ok. Se você quiser, não tem problema. Mas se não quiser, não precisa, não. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Okay. Gente, é isso, então. Tá todo mundo de parabéns. Semana que vem a gente vai arrasar. Deus quiser. Obrigada. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Boa noite. Beijão. Gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.